Boa tarde a todos. Hoje, 20 de janeiro de 2021. Hoje são 106 anos do nascimento de Clóvis Tavares. E eu queria, assim, antes da gente fazer um breve comentário na manhã de hoje, queria fazer uma preparação dos nossos pensamentos, lendo um trecho de uma palestra que papai fez no dia 18 de maio de 1952 na Escola Jesus Cristo. Essa palestra ela foi anotada pela minha tia Ivone Mussa, irmã da minha mãe, e nós achamos as anotações dela. Então ela escreve, que aquela escrita rápida, taquigráfica, que papai falando na pregação. Uma pequenina descendente de condes e barões foi raptada do castelo onde morava por nômades malfeitores quando colhia flores no jardim. Cresceu e foi educada entre eles, habituando-se à vida errante e cheia de atropelos. Uma noite, a sua alma como que despertou. Sonhou que uma bela mulher chegou junto a ela e disse: "Aqui está um castelo. Esse castelo é seu." E as visões oníricas se repetiram e ela não pôde resistir aos sonhos sucessivos. Seu pai está no castelo, esperando por você, até hoje sem saber onde você está, dizia a doce voz. Então a nobre menina fugiu, acalentada por uma nostalgia inexplicável, em busca de um castelo, esperando encontrá-lo. Encontrará? Perguntais. Cristo também tem um castelo e está à nossa espera. Nossas almas foram raptadas pelos ciganos das nossas paixões. Todavia, a voz de um espírito de luz, que é a voz da fé, está sempre a nos sussurrar sobre a existência da morada do plano espiritual. Por isso, a alma humana tem momentos de lucidez e se abate quando é envolvida por uma nostalgia de um lugar distante, belo e perfeito. Queremos nós sair do nosso estado de sequestro espiritual? Vamos então fazer a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos a Ti porque nos concedes a oportunidade desse encontro, Senhor, na Escola Jesus Cristo, nesse horário que é denominado Irmãos de Célia Lúcius, quando as pessoas que estão angustiadas, que estão padecendo dores físicas e morais, podem aliviar suas dores, aliviar suas angústias, escutando a Tua palavra e recebendo, Senhor, a energia que emana desta hora, nessa hora em que estamos integrados numa
comunhão de pensamentos e sentimentos. Hoje, Senhor, a nossa reunião é em memória da existência entre nós de Clóvis Tavares, que foi um legítimo pai para todos. Agradecemos, Senhor, termos tido a oportunidade de conviver com ele, de aprender com ele e de estarmos aqui dedicados à Tua palavra por causa dele. Obrigado, Senhor. Assim seja. Essa pequena historieta, nós temos outras anotações da minha tia em que essa historieta continua, mas não é hoje o dia que nós vamos falar sobre isso. É bom deixar um suspense, porque isso trata-se de um assunto profundamente doutrinário. O fato de nós estarmos numa condição de exilados espirituais é uma profunda reflexão na nossa condição atual, na condição do nosso planeta, das situações tão graves que ele está vivendo atualmente. Mas eu queria fazer algumas lembranças, porque no dia 29 de novembro de 1984, houve uma reunião íntima na casa de Chico Xavier, em Uberaba. Nessa reunião estavam presentes minha mãe, Rubinho e Nelly, Suzana e Dona Inaya Lacerda, seu Iker Batista, Dona Zilda Batista. Então, nesse grupo pequeno, Chico psicografou a primeira mensagem de papai. E esse fato é da maior relevância, porque a primeira coisa que papai fala na sua comunicação é que era um fato novo para ele, escrever de uma vida para outra. Então, o fato dele ser o autor de uma carta que foi grafada através de um fenômeno psíquico em que a mente dele se interpola com a mente do médium para que os pensamentos dele se tornem os pensamentos do médium e o médium possa correr a sua caneta sobre o papel. Essa delicadeza de fenômeno, um fenômeno psíquico altamente sofisticado, nada mecânico. Existem outras formas de psicografia mecânicas, essa não é mecânica. Essa é mente. Essa é sofisticadíssima. E, muito embora seja muito comum assim pensar, isso aí, eu estou desenvolvendo a mediunidade, eu psicografei, Não, as pessoas
entram num processo em que vão começando a produzir uma pequena sintonia. Mas ainda é um processo muito rudimentar. Mas não se trata aqui de analisar as psicografias, e sim de entender por que ele precisou de um grupo pequeno, todo de amigos que ele tinha aqui. A minha mãe, o nosso irmão Rubinho, a sua esposa Nelly, Susana Mouzinho, amiga que até hoje está encarnada, reside no Rio de Janeiro, está muito debilitada fisicamente. Dona Inaya Lacerda, também companheira com quem ele se encontrou em muitas viagens a Pedro Leopoldo e Uberaba posteriormente. E o casal que cuidou de Chico Xavier, seu Íker e Dona Zilda, companheiros ali lado a lado de Chico. Então, um grupo seleto que se dispôs a estar ali para criar um ambiente íntimo que favoreceu a esta comunicação. Então vejamos como é interessante a forma como ele inicia. É uma experiência nova falar de uma vida para outra. Desejo esvaziar o coração, exteriorizando as saudades que me povoam a alma convalescente. Ele havia desencarnado no dia 13 de abril. Em 29 de novembro, ele achava que ele estava convalescendo da crise da desencarnação. Quero retomar a memória, mas sinto-me na condição de cego devolvido à luz, ainda hesitando entre a sombra e a claridade. Rearticulo as estruturas das minhas reminiscências. Então ele está ali tentando buscar elementos que possam traduzir a memória dele para ele nos falar das experiências. Então ele fala da hora da desencarnação, em que ele estava no quarto da Rua Benta Pereira, no sobrado. Eu cheguei, era umas 4 e pouco da tarde, e ele estava no colo de mamãe. Ele não estava, ele estava indisposto. Então ele olhou para a mamãe, olhou para mim. Olha só, torno a ver você pálida e espantada, a receber-me em seu colo para que a minha cabeça repousasse. Refleti a consternação do ambiente e procurei nos seus olhos e nos olhos do Flavinho algum esclarecimento que me habilitasse a compreensão da realidade. Foi quando eu desci, percebi aquele olhar dele aflito, né? E pedi que o Dr. Jaime, um amigo nosso, saísse mais cedo do horário dele do consultório, que era 4 e pouco, ele iria sair às 18 horas. Então ele disse que ele tentaria sair mais cedo e saiu realmente, mas 5 e pouquinho ele estava chegando lá em casa. Então nós descemos, só que a escada desse sobrado era uma escada em caracol, ela não era fácil nem para subir nem para descer. Então eu ajudei ele a descer da escada. E quando nós estávamos descendo, ele disse assim: a minha moratória acabou. Disse, que isso, papai? O senhor, eu já havia casado e meu filho havia nascido 1 semana antes.
E isso foi numa sexta-feira, 13 de abril. Na sexta-feira, 6 de abril, meu filho havia nascido. E eu e Rosane, com o Pedrinho, recém-nascido, morávamos no Formosão. Mas nós havíamos tido assim, um acordo que eu iria passar um tempo na casa dele. Nós iríamos entregar o apartamento porque havia uma proposta de haver uma compra de uma casa. Então eu ficaria ali até conseguir organizar essa questão. Eu venho para cá com Rosane, Pedrinho. Ele havia ido no domingo. Na sexta-feira à noite, no dia 6, ele foi na Santa Casa de Misericórdia, onde Pedro nasceu. E no domingo ele nos visitou já no apartamento no Formosão. Brincou com o Pedrinho em 3 dias. E aí ele continua: não esperávamos que uma radiografia considerada simples pudesse estar tão próxima da parada que me fibrilou o coração. Realmente, no momento da radiografia, que eu estava junto dele, na hora que foi feita a radiografia, eu percebi que estava diferente. Celcinho estava próximo também e começou a chorar. E o Dr. Jaime falou, ele desencarnou. Aí eu, num impulso, eu massageei o coração dele. Massageei como eu havia aprendido na faculdade, como se faz massagem cardiorrespiratória. Soprei e fiz a massagem pausada. O doutor falou assim, não, Flávio, não vai adiantar isso não. Nem com adrenalina a gente reverte essa parada cardíaca. Essa parada cardíaca foi a final. Mas eu não aceitava aquilo, eu continuei massageando, eu não aceitava, achei uma coisa assim, como o doutor Jaime pode saber disso? Ele sabia por causa da experiência dele, né, de mais de 50 anos de medicina, já havia presenciado muitas desencarnações e ele viu. Depois, mais tarde, ele disse que ele percebeu que o perispírito havia se libertado. E aí ele diz uma frase antológica. 2 frases antológicas. Compreendi na oração muda que consegui formular que o tempo me demitia de sua própria movimentação. Olha aqui, que forma profunda de explicar. Ele está tentando dizer aqui que nós estamos numa dimensão e ele atravessou um portal para outra dimensão. E as realidades, tempo e espaço, elas não são compatíveis nessas 2 dimensões. Quando nós dizemos, fulano de tal ficou tantos anos no plano espiritual, isso é uma forma assim muito simplória de nos expressarmos, porque não há como nós fazermos uma analogia entre a nossa duração de tempo e a duração do outro tempo. Então ele diz que o tempo me demitia de sua própria movimentação, entregando-me ao tempo de outro nível. É um tempo de outro nível. Não há como estabelecer, ficou tantos anos lá, depois... Não é. E a comprovação óbvia disso
é que existe um livro de um médico, um psiquiatra americano chamado George Hitch, que teve uma experiência de quase morte na juventude dele. A juventude dele, nessa juventude, foi no ano de 1944, ele era estudante de medicina e ele foi convocado como jovem para embarcar, fazer o treinamento na ilha de Havaí, né, na cidade de Pearl Harbor. Ele ia fazer o treinamento ali para embarcar para a Europa. As forças americanas que estavam se deslocando para a Europa, poder encerrar com a Segunda Guerra Mundial, como realmente foi encerrado no ano de 1945. Os Estados Unidos só entraram em 1944. Mas ele não conseguiu embarcar, porque ele adoeceu. Nesse treinamento dele em Pearl Harbor, ele adoeceu. E nessa febre altíssima que ele teve uma hora em que houve uma parada cardíaca, e pelo tempo que permaneceu parado, como as pessoas também fizeram massagem cardíaca nele, inclusive um técnico de enfermagem fez massagem cardíaca, e o médico disse a mesma coisa que o Dr. Jaime falou comigo: não adianta não, ele já está morto. E o técnico fez a mesma coisa que eu fiz, não acreditou, não aceitou e continuou fazendo. Só que ele não estava desencarnado, tinha um liame. E nesses 9 minutos que duraram a parada cardíaca, ele conta eventos de muito tempo. Foram muitos encontros, muitas viagens, muitas experiências psíquicas, espirituais, que são hoje estudadas como experiência quase morte, e que não tem como fazer a analogia cronológica do tempo espiritual e do tempo físico. Não há como coadunar. Por isso que ele diz: entregando-me ao tempo de outro nível, é outra dimensão. Quando passa lá, se passarem 20 anos, a pessoa pode voltar e não ter passado nenhum dia. Não tem como medir. Eu estou falando isso de uma forma, digamos assim, um exemplo, mas o fato é que não tem como referenciar e fazer uma equação, uma regra de 3. Tal tempo está para esse, assim como esse está para esse. Então não tem como fazer a regra de 3 aqui. E ele continua com outra frase antológica, que nós temos que repetir. Aliás, na Escola de Jesus Cristo, muitas pessoas repetem essa frase, porque é uma frase que em si só é uma lição de doutrina, uma lição de evangelho, uma lição de fé, uma lição de esperança. Sabia que o desamparo não existe. Ele sentiu atravessando o portal da desencarnação. E me rendi aos desígnios do Senhor, conquanto no íntimo quisesse persistir na tarefa. Era o fim de uma estrada para o reencontro de outra. Ele sabia que ele estava desencarnando. Ele permaneceu durante esse momento da desencarnação, ele permaneceu em oração. Isso também é um aspecto de muito interesse, porque as pessoas perguntam assim: como é melhor desencarnar? Dormindo ou desperto? Nenhum nem outro. Primeiro, porque o que nós chamamos de sono é um rebaixamento de consciência sem corte dos laços entre o perispírito e o corpo. E a desencarnação é também um processo de rebaixamento de consciência com corte dos laços. Então a percepção de sonolência vai estar em ambas as situações,
mesmo que a pessoa não estiver com o corpo adormecido. Um acidente, uma coisa assim. Um infarto, uma morte súbita. Mesmo assim vai haver um rebaixamento e a pessoa vai passar por esse portal transdimensional e entrar num tempo de outro nível. Aí não se conta mais. Ele já desencarnou faz 1 hora. Não faz. Esse tempo lá pode ter uma outra contagem. Não procuremos entender isso. Isso é assunto de teoria da relatividade de Albert Einstein. Não é para nós. Não é qualquer um que vai entender teoria de relatividade, não. Tem gente que pensa que a teoria de relatividade é o seguinte: tudo é relativo isso, tudo é relativo, não tem nada a ver com teoria da relatividade. Tem a ver com jargão que a gente fala, como fala uma pessoa de bobagem. A gente fala, tudo é relativo. Tudo é relativo, não tem nada que ver com a teoria de relatividade de Albert, que tem a ver justamente com a questão do espaço-tempo. Percepção de duração, de tempo e o espaço. Então, quando passa na outra dimensão, não é mais esse espaço, né, e nem mais esse tempo. Né? Isso é muito porque a gente acaba tendo que observar certas coisas, né? Quando eu comecei a trabalhar na mediunidade, não como médium, mas como dirigente, esclarecedor da reunião mediúnica, Rubinho me deu muita orientação. Ele falou assim: Flávio, quando você escutar várias coisas que vão ser ditas pelo médium que está recebendo, vão ser suficientes para você entender se é mediunidade ou é animismo. Aí ele me deu várias características para eu prestar atenção. Então, a delimitação de tempo e espaço durante a comunicação. Eu vi isso, fulano estava aqui, fulano estava ali, fulano estava lá, estava atrás de fulano. Essa delimitação espacial é muito pobre, muito pobre. Mas como eu falei, nós não vamos aqui ficar discutindo essa questão da mediunidade. Mas eu estou querendo tentar ver se passo para vocês a ideia do que é a relativização do tempo e do espaço nessa outra dimensão, quando se transpõe esses portais. Então o espírito, mesmo sentindo, percebendo que está entrando em outra dimensão, ele fica ansioso por causa das pendências que pode ter deixado aqui. Quem não tem pendências? Né? Imaginemos cada um de nós que nos preparamos para uma grande viagem. Então, nós vamos fazer uma grande viagem que vai ser demorada, vai ser uma viagem internacional, vamos de avião. Então nós ficamos pensando antes, nos dias que antecedessem, nas semanas, nos meses, deixamos muitas coisas agendadas, preparadas, entregues, delegamos muitos deveres a outras pessoas para poder tudo dar certo naquele período. Mas chega a hora em que a pessoa vai sair de casa. Então a pessoa bota as mãos nos bolsos. Alguém pergunta: onde está isso? E a carteira? E a passagem? E o documento? E isso e aquilo? A pessoa vai conferindo e vai sentindo e vai conferindo para não deixar nenhuma pendência. E isso quando se prepara para viajar. Então chega no aeroporto, há aquela despedida dos poucos que foram acompanhar, e a pessoa sobe entra por uma entrada lá que vai por um túnel até entrar dentro do avião.
Aí fica lá esperando, a moça diz para desligar o celular, e a gente fica esperando até a hora que começa a ligar as turbinas. E se nessa hora vem uma coisa, nossa, esqueci. Isso já aconteceu comigo. Eu vindo para Campos, eu olhei assim e lembrei, peraí, onde está meu computador? Eu levei o computador para o congresso, na hora que eu entrei no avião, meu Deus, onde é que está o computador? Olhei na bolsa, abri, fechei, nada do computador está lá dentro. Sabe onde eu deixei? Deixei no aeroporto. Ai, cabeça de vento. Mas a pessoa lembra de uma coisa que tinha que ter feito e não fez. É essa a percepção, muitas vezes, do recém-desencarnado. Meu Deus, eu não fiz tal coisa. Quem vai ver isso? Quem vai ver aquilo? Antes dele entrar no sono, ele começa aquele turbilhão de pensamentos, aquele filme ao contrário, revendo vários aspectos da sua encarnação, né? Então, o fim da estrada para o encontro de outra. Isso nós estamos dizendo aqui porque uma das grandes percepções do recém-desencarnado é a de que o tempo em que ele ficou aqui não foi adequado para tudo que ele precisava fazer. Então não foi feito tudo. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que ele antecipou, isso é muito comum, antecipar algum tempo a desencarnação do tempo de vida útil. Não é do tempo de vida em que nós estamos na cama com o cérebro desligado, com o coração funcionando porque está isso, que o rim funcionando porque está fazendo diálise, e não é esse tempo que corresponde. Esse é um tempo de transição que muitos de nós vamos ter. A tecnologia toda, muitos de nós vão passar pela UTI. Mas é o tempo de vida produtiva em que nós podemos resgatar dívidas e recompor através de ações, através de palavras, através de pensamentos, através de propósitos cumpridos, reparar o mal que nós fizemos outrora. Quando nós não vivemos o tempo útil para fazer esse processo de reparação que foi programado, nós então somos considerados não completistas. Nós não conseguimos, por causa do nosso mal viver, por causa dos hábitos que tornaram a nossa vida saudável um tempo menor, nós não podemos completar o tempo útil. Isso é muito triste também. Então ele diz que já havia alguns dias que ele percebia a presença de pensamentos que me induziam a refletir no término da minha jornada na Terra, tanto que ele falou comigo na descida da escada. A moratória terminou. Ele estava já havia muito tempo em moratória. Eu lembro na minha infância que papai foi no mês de julho para Uberaba. Ele quase sempre na nossa infância, ele passava alguns dias em Uberaba. Só que essa vez ele demorou mais, porque quando ele estava pronto para retornar, Chico falou assim: Clóvis, não volta não. Não, Chico, eu já estou com passagem comprada. Doutor Bezerra está aqui dizendo que você não pode voltar.
você tem que ficar mais alguns dias aqui. Mas por quê? Porque ele precisa fazer um tratamento para prorrogar seu tempo de vida. Então ele indicou vários, ele ficou 3 dias fazendo um tratamento espiritual feito por Dr. Bezerra através de Chico, no seu coração, e que nesse período, que isso aí foi na década de 60, até esses 20 e poucos anos, que foi até 84, uns 20 anos de moratória, nesse período ele teria que cumprir uma porção de padrões de alimentação, de algumas técnicas de saúde que ele seguia estritamente, que conseguiu manter mais esses 20 anos de moratória. Mas ele sentiu que tinha terminado a moratória, alguma coisa que ele sentiu, né? Lutava contra a ideia de desistência porque estavam na plenitude do trabalho, na realização, nossos filhos iniciando a jornada no mundo e um enorme acervo de tarefas para nós inevitáveis. Estava preocupado porque todos nós estávamos iniciando nossa vida profissional, né? Ainda assim, era preciso dobrar a cerviz, quer dizer, abaixar a cabeça e aceitar os alvitres da espiritualidade maior que me chamavam a novos encargos. Realmente ele foi chamado para assumir um papel no plano espiritual, numa região que depois ele veio a saber que era também Escola de Jesus Cristo. Creia que não me foi fácil cerrar os olhos, que eu mantinha acesos na ânsia de prosseguir vivendo, de modo a compartilharmos de todas as alegrias e vicissitudes que a experiência humana me pudesse ofertar. Ele nem havia se aposentado. Meu pai desencarnou sem se aposentar. Com 69 anos, não estava aposentado. Nesse dia, 13 de abril, ele tinha que dar aula. Então ele pediu para Celcinho, que a dona Conceição, professora Conceição Sardinha, convidou Celcinho para fazer um curso na faculdade de filosofia. Celcinho ia nesse dia, mas Celcinho não quis ir. Papai disse: vai, Celcinho, vai. Eu não posso, mas você vai. Celcinho: não vou não. E fez bem, porque ele participou junto comigo de todo o processo até a desencarnação de papai. Percebi que suas lágrimas me borrifavam o rosto e me conscientizei de imediato quanto às novas lutas que seríamos induzidos a facear. E ele teve um sono rápido, diz ele. Ele sentiu as gotas das lágrimas de mamãe sobre ele. Quando me vi em outro recinto, notei que um rapaz me sustentava a cabeça, qual se limitasse o carinho. Ele estava deitado na cama, mamãe sentada, ele deitado, a cabeça no colo de mamãe. Então ele pegou no sono. Quando ele abriu os olhos de novo, ele estava na mesma posição, só que o colo não era mais de mamãe, era de um homem. E ele percebeu que esse homem era Carlinhos, meu irmão. Quando reconheci que me achava nos braços fortes de nosso Carlinhos, agora homem vigoroso, reconheci que reencontrara não o nosso filho que aprendemos a amar tanto, e sim o aconchego da dedicação de um pai que me houvesse retirado de sua ternura de companheira para encaminhar-me com segurança. Olha que beleza! Um pai que recebeu o filho que estava com a nora
e ele ia encaminhar o filho com segurança. Olha que visão linda! Gente, como que outra pessoa sem ser Chico Xavier poderia conceber este conteúdo literário, amoroso, profundo, como está aqui? Não tem como. Essas coisas são muito interessantes para nós. Eu não vou me alongar muito, mas eu quero concluir com o que ele disse no final. Querida Hilda, sofro a nossa separação temporária, mas peço-lhe coragem e fé imbatível na divina misericórdia. Saudades tê-las-emos sempre. Aí chorava pelos que me precederam, e aqui me aflijo pelos que ficaram. Creio que a saudade é o metro do amor, determinando os valores da evolução. Outra frase antológica, que é a frase que dá título a esse livro: a saudade é o metro do amor. Mas não é simplesmente o metro do amor, é essa medida de amor que determina os valores da evolução. Então, quando nós sentimos falta de alguém, nós estamos aprendendo a amar. E quando nós estamos aprendendo a amar, nós estamos naturalmente sensibilizando mais a nossa natureza espiritual, que então evolui. Então, sentir falta não só das pessoas, não, de todos os elementos que fazem parte da composição de nossa vida. A perda, os lutos, os diversos tipos de luto, de perdas ao longo da vida, são essenciais para que nós choremos, e com o choro, com esse padecimento, nós seremos consolados. Não é consolado como ele foi consolado, alguém que bote a cabeça no colo. Não, não é esse consolo. É o consolo que o Consolador traz. Quem fez a promessa foi o Consolador, o Cristo Consolador. E ele ia mandar um outro Consolador. Cristo é o Consolador, mas ele enviou um outro Consolador. Então, o consolo é uma nova percepção, uma nova concepção da lei de justiça, de amor e caridade. Quem vai compreendendo a justeza, a equanimidade da lei e sentindo em si, vai tendo o verdadeiro consolo. Depois ele termina agradecendo: formulo votos a Jesus pela saúde, paz, alegria de viver e bom ânimo para servir, dons de Deus que desejo a todos. De outros parentes e amigos traremos notícias oportunamente. Agradeço ao nosso Rubens e à nossa estimada Suzana quanto fizeram nas lembranças de aniversário de nossa querida escola, que havia alguns dias antes sido no aniversário da escola, uma palestra de Rubinho e uma palestra de Suzana. Ele agradece, ele estava presente na Escola de Jesus Cristo. Sou grato a todos, sem especificar nomes, pela dificuldade de memória, o que me faria cair na omissão sempre indesejável. A você, Ildinha, agradeço a dedicação aos encargos da escola. A assiduidade e perseverança são estradas para o êxito nos empreendimentos que venhamos a abraçar. A sua presença na escola é a minha própria presença. Outra frase antológica,
Então nós na Escola de Jesus Cristo temos que respeitar muito a presença de Hilda, minha mãe, porque ela ali, é ele também ali. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não incorrermos em falta de caridade e em ingratidão. É muito tênue isso, essa linha que separa a caridade e a falta de caridade, a gratidão e a ingratidão. E porque não posso ser mais extenso, receba, querida Hilda, o coração do seu pobre servidor e companheiro de ideal, sempre pobre, mas sempre seu. Clóvis, 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 Clóvis. Ele assinou 4 vezes, né? Ele assinou 4 vezes. Ele estava tentando fazer a assinatura dele. Assinou 4 vezes. E é muito parecida com essa aqui que ele tinha enviado para Rosane. Pouquinho tempo antes, ele tinha feito uma dedicatória para Rosane em janeiro de 84, que é aniversário de Rosane, que aliás foi ontem, 19 de janeiro. Essa aqui é a assinatura dele. Essa aqui são as 4 que ele fez, que estão muito semelhantes. Muito semelhantes. É isso, gente. Essa foi a nossa lembrança do dia 20 de janeiro, aniversário de papai. É um dia sempre marcante na Escola de Jesus Cristo, é um dia de saudade. E nós queremos aqui agradecer a todos. Se alguém estiver precisando de nomes para oração, pode me mandar separadamente no Messenger ou através de alguém que possa ter meu contato. Pode enviar ou pedir a outra pessoa da escola para mandar o nome de alguém encarnado ou desencarnado, que esteja enfermo ou desencarnado, para a oração que nós estamos fazendo vibrações todas as semanas, às segundas-feiras. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, elevamos a Ti os pensamentos, agradecendo, Senhor, pelas reflexões desta data memorável em que recordamos a transição de dimensões feitas por meu pai no dia 13 de abril de 1984. Agradecemos, Senhor, porque temos podido presenciar que nesses mais de 30 anos a Escola de Jesus Cristo tem superado todas as dificuldades. E mesmo agora, entrando no 2º ano de serviços remotos, quando não podemos fazer os atendimentos presenciais, nós continuamos com um grupo de amigos que se reúne fielmente todos os dias à tarde, na sexta-feira às 20 horas, no domingo às 8h30 da manhã, nas nossas aulas dominicais, às 10 horas da manhã, na nossa pregação dominical. Nós agradecemos, Senhor, porque tudo isso é muito maravilhoso. Fica conosco e guarda-nos em Tua santa paz. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta tarde.